e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Glória a Jesus. Esse texto faz uma revelação magnífica. Olhando para estas palavras, quando Deus vai falar com Moisés, e ali aparece o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, para fazer a chamada a Moisés para libertar o povo. Entre outras coisas que acontecem nesse texto, se destaca justamente esse versículo 6. Por que eu estou destacando o versículo 6? Porque Deus, para reforçar a chamada de Moisés, Ele vai usar referenciais. E ao usar esses referenciais, Ele vai citar homens. Este versículo 6, o Senhor está dizendo que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para que Moisés se certifique de quem está falando com ele, Deus usando referências humanas. Mas são pessoas que são exemplos daqueles que andam com Deus. Quando Deus está usando o nome desses homens como referência, é como se dissesse para nós que olhando para Abraão, poderíamos ver Deus. Olhando para Isaque, poderíamos ver Deus. Olhando para Jacó, também poderíamos ver Deus. Existe um adágio popular que diz, algumas pessoas usam muito isso: diga-me com quem andas e eu digo quem tu és. E isso é muito sério. Se a gente quiser entender quem é o Deus de Abraão, vamos olhar para a história de Abraão. Porque Abraão andou com Deus. E há reflexos da presença de Deus na vida de Abraão. Se a gente voltar um pouquinho na história, para observar como tudo começou na vida desse patriarca, tudo começa no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus lhe faz a chamada. No versículo 1 está escrito: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando nós começamos a ler este versículo, eu entendo e começo a conhecer Deus através da história de Abraão como um Deus que propõe desafios. Deus propõe desafios. E Ele espera uma resposta nossa. Quando Deus fala com Abraão, Ele faz um desafio. Abraão, ou Abrão ainda era Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus começa a desafiar Abraão. E a expectativa é que ele tenha uma resposta positiva. Quando nós resolvemos nos entregar aos planos divinos, a primeira coisa que tem que acontecer, e isso é fundamental, é abrir mão dos planos pessoais. Ninguém será bem-sucedido no ministério, na chamada, na vida com Deus, se não conseguir abrir mão dos planos pessoais, dos projetos pessoais. Porque Deus, quando convida alguém para andar com Ele, convida para que esse alguém
viva os projetos de Deus. E aí isso implica renúncia. É uma entrega que não é fácil de se fazer. Mas Deus, quando nos convida e nos chama, Ele está querendo nos lapidar, até que cheguemos ao ponto que realmente Deus deseja. Por quê? Porque quando o homem é chamado, a maior resistência é justamente no tocante à dependência. Quando Deus chama alguém, Ele chama para que esse alguém viva na dependência dEle, na dependência de Deus. E se tem uma coisa que incomoda muito ao ser humano, é depender de alguém. O homem se sente muito bem quando ele é autossuficiente naquilo que faz, naquilo que ele executa. Quando ele é o provedor, quando ele está conseguindo manter as coisas em dia. Mas quando o homem está numa situação de dependente, todo homem, isso é todo homem, ele se incomoda. E Deus está tirando Abraão do seu conforto. Sai da tua terra, lugar que você conhece. Sai da tua parentela, do meio dos parentes, da casa do pai, que é o lugar de segurança. E vai para onde? Para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você tem que confiar em mim, Abraão. Nós precisamos aprender isso. E isso não aprende da noite para o dia. É muito lindo o que se lê no Salmo de número 23. Mas não é fácil de se viver. O Salmo 23, muito conhecido e muito citado pelo mundo afora, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aqui fala de total confiança e dependência de Deus. Quem tem o Senhor como seu pastor, verdadeiramente tem essa convicção: nada me faltará. Você poderá até algum dia amanhecer enfrentando dificuldade. Pode até ser que um dia amanheça lá na sua casa e você veja dificuldades. Mas se de fato o Senhor é o seu pastor, você vai viver esse dia, mesmo que ele tenha começado com dificuldade, você vai viver na certeza de que não vai te faltar nada, de que Deus vai prover. E o salmista continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entre tantas coisas que poderia se falar nesse salmo, eu quero citar apenas duas, não vou me aprofundar no Salmo 23. Que isso aqui só faz parte da vida daqueles que aceitam ser dependentes de Deus. Que aceitam que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. O que há neste salmo de revelado para a vida daqueles que confiam inteiramente no Senhor? É o verso 6, quando ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quem aceita o chamado de Deus, confia inteiramente nele, vai ganhar duas companheiras para o resto da vida: a bondade e a misericórdia. Bondade divina, misericórdia divina nos acompanharão por toda a vida. E ainda vem um bônus: habitar na casa do Senhor para sempre, todos os dias. Nos tempos de Abraão, naqueles tempos antigos, somente dois tipos de pessoas deixavam a terra natal, deixavam a parentela, deixavam a casa do pai e saíam para algum lugar não conhecido. Quais eram os dois tipos de pessoas que faziam isso? Aqueles
que viveu extremamente na pobreza, uma pobreza extrema, e os fugitivos. Somente essas duas classes tinham motivo para sair. Quem não era pobre ao extremo, jamais pensava em sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, não. Quem não era fugitivo, jamais queria sair da sua terra. E isso os mais velhos, as pessoas dos nossos dias, que são mais velhos, sabem que antigamente as pessoas nasciam, cresciam, casavam e moravam tudo perto, as famílias moravam todas perto. Porque ninguém sentia necessidade, mas toda vez que alguém estava numa crise extrema, saía. Abraão não era nem pobre ao extremo e nem fugitivo. Abraão vivia muito bem, a família de Abraão estava muito bem estabilizada, aí Deus lhe lança esse desafio. Por isso que tem muitas vezes que o crente é tido como louco, por causa de algumas decisões, ao responder a uma chamada divina. E para isso, Paulo escreve em 1 Coríntios 1,18 e explica algo para nós. Ele diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quantas pessoas naqueles dias de Abraão olhou para ele e disse: esse velho está enlouquecendo. Abraão enlouqueceu. Essa notícia deve ter corrido nas redondezas de Ur dos Caldeus. Abraão era muito conhecido, então Abraão enlouqueceu, está saindo daqui, um lugar que ele se estabilizou, cresceu, a família está estabilizada. E para onde ele vai? Ele disse que vai para um lugar que não sabe ainda onde é, que um Deus falou com ele, ele ouviu uma voz. Louco. E aí nós vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes nós fazemos coisas convictos que Deus está conosco, mandou fazer, e as pessoas não entendem, porque elas não são espirituais, elas vão dizer que nós estamos loucos. Mas é assim mesmo, porque a loucura, a mensagem da cruz é loucura para quem não entende o Evangelho. Ser crente é loucura para os homens que estão lá fora. Deixar o mundo, a vaidade, os costumes, os vícios, tudo que está lá fora. Mas nós somos chamados pelo Senhor. E qualquer um de nós, eu, você, que tivermos convicção da chamada, pode deixar que as pessoas chamem de louco. Deixa as pessoas não entenderem o que está acontecendo, mas devemos prosseguir para cumprir essa chamada. Às vezes alguém pode até dizer: você vai ter muitos prejuízos. Eu tenho um amigo, pastor missionário, chamado pastor Carlos Feitosa, que quando Deus o chamou para a missão, e ele me contou isso, quando Deus chamou ele para a missão, ele com as crianças pequenas, deixou emprego porque Deus mandou ele deixar, e ele foi naquele momento para a Argentina, sem nenhuma promessa de ministério, foi por uma chamada pessoal, tinha passado férias lá, o missionário, quando ele ligou, o missionário disse que o receberia, mas ele foi sem promessa nenhuma, sem garantia de nenhuma, e as crianças pequenas, as meninas tudo pequenas. E ele confidenciou comigo e disse: parentes meus me chamaram e disseram: você está louco. Mudar de país, que já não é fácil, com crianças pequenas, sem promessa financeira, sem emprego, a igreja não está lhe enviando. E disseram a ele: você vai morar numa favela na Argentina, suas filhas não terão direito de estudar. Mas ele não ouviu aquela voz, não deu ouvido àquelas palavras, atentou para aquilo que Deus estava falando, saiu do emprego, foi para a Argentina. Os irmãos conheceram ele aqui na nossa igreja, passou um tempo aqui no estado e agora está de volta na missão novamente. E Deus tem honrado. Deus honra aqueles que atendem a sua chamada. Então quem tem uma chamada de Deus não deve viver segundo a opinião pública. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que anda preocupado com o que as pessoas pensam acerca dele, não. Empreendedores, quando eles vão empreender, eles vão investir em uma coisa, alguém diz: rapaz, isso não vai dar certo, mas ele está convicto que vai dar certo, ele empreende e tem sucesso. Você precisa ter cuidado com as vozes que você ouve, você precisa ter cuidado com os conselheiros que chegam perto de você. E se você tem convicção da sua chamada, da missão com Deus,
da forma como Deus cuida de você, eu digo para você nesta noite, não desista. Ainda que te chamem de louco, ainda que zombem de ti, não desista, porque Deus vai te abençoar. Deus vai lhe abençoar, no lugar mais improvável, na terra mais seca, no tempo de maior crise, Deus vai abençoar. Abraão sai daquele conforto que ele vivia, da segurança que ele tinha. Junto com a chamada de Deus na vida de Abraão, vem as promessas. Porque o Deus de Abraão é um Deus maravilhoso. Ele não somente chama, ele faz promessas. E quando a gente volta para o versículo 2 do Gênesis capítulo 12, o Senhor fez aquele desafio que era absurdo do ponto de vista humano, mas ele vai dizer para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem ouve a voz de Deus, quem sai na direção de Deus, pode até ser taxado de louco, e as pessoas podem até ficar esperando o seu fracasso, mas eles não conhecem a promessa de Deus que existe na sua vida. E Abraão sai. Primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Imagine Abraão contando para um dos seus parentes ou amigos, dizendo assim: eu estou indo para um lugar que eu não conheço, mas Deus disse que eu vou ser uma grande nação. Aí alguém olha para ele e diz: velho e a mulher estéril, onde é que tu vai ter descendência para ser grande nação? Nem filho tu tem, Abraão. Nem filho você tem. A tua mulher sequer pode gerar. Mas ele convicto dizia: mas Deus me disse que vai fazer de mim uma grande nação. Não importa o que estão dizendo acerca de nós. Não importa, não se preocupe com o que estão dizendo, as dificuldades que estão colocando diante de você, de forma nenhuma. Então somente viva a promessa. Qual é a promessa? Você sabe o que existe de promessa na sua vida. Você sabe o que Deus lhe falou. Você conhece a voz de Deus. Então fique convicto dessa promessa. Por que você precisa confiar nisso? Porque as pessoas que não acreditam na promessa de Deus na sua vida ficarão envergonhados. Porque você serve a um Deus do qual está escrito lá em Números capítulo 23, em versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. O Deus de Abraão é um Deus que promete e cumpre. O Deus de Abraão é um Deus que não é que nem o homem, nem que nem o filho do homem. Jamais se arrepende do que promete. E ele tem um mandado sobre a tua vida, sobre a minha vida. Qual é o mandado? O mandado de abençoar. É de bênção. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão era de bênção. Vai ser uma grande nação, Abraão. Esse Deus não mente. Você, por certo, passa na sua mente hoje à noite, enquanto eu prego essa palavra, algumas promessas que ainda não se cumpriram. Por certo, alguém já deve estar com a sua mente cogitando sobre algumas coisas que você ouviu e ainda não se cumpriu. Não se preocupe com o tempo, porque o tempo é de Deus. Se preocupe tão somente que Deus, o Deus que prometeu, é o Deus que vai cumprir. Quando Deus diz a Abraão: te farei uma grande nação, em seguida ele diz: te abençoarei. Olha, ser grande e ser abençoado. Tem uma grande diferença aqui. Conheço muita gente grande, vocês também conhecem, está aí na mídia. Governos, homens grandes em poder. Pessoas influentes, pessoas grandes, que só em falar no nome dessa pessoa, as portas se abrem à distância. Você vai num lugar que alguém disse: olha, vai lá e diga que foi eu que mandei. Quando chega lá, as portas se abrem. Pessoas grandes, mas não são abençoadas.
somente ser grande não compensa. Além de ser grande, o Senhor disse: teu nome será grande, será uma grande nação, mas tem mais, Abraão, eu te abençoarei. Você não vai apenas crescer não, Abraão, você vai ser abençoado. Você não vai ser apenas grande não, teu nome, além do teu nome ser conhecido, você vai ser abençoado. Sua casa vai ser abençoada, seus negócios serão abençoados, sua descendência será abençoada. E sobre a vida de quem conhece o Deus de Abraão, recai a promessa que está em Provérbios 10 e 22, que diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quem anda atrás de riqueza a todo custo, quem quer prosperar com a sua força, com os seus meios, às vezes até consegue, mas é com muitas dores, é com muito sacrifício, às vezes até com certas artimanhas, que depois vem o juízo sobre essas pessoas. Mas a bênção de Deus não, ela enriquece e não traz dores. Quando você menos esperar, a bênção de Deus está descendo sobre a tua vida, a prosperidade de Deus vai estar descendo sobre a tua família, a prosperidade de Deus vai estar descendo sobre a tua casa. É diferente. A bênção do Senhor é diferente. Será uma grande nação, te abençoarei, e depois ele diz: engrandecerei o teu nome. Essa questão de nome grande, a gente tem que ter cuidado com ela. Porque, como já citei aqui, tem nomes que só em ser citados são temidos. Mas a Bíblia tem uma definição diferente sobre o nome grande. Está escrito em Provérbios 22 e 1. Lá está escrito assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O bom nome. Um nome confiável, um nome que, quando cita o seu nome, é sinônimo de honestidade. As pessoas, quando ouvem o seu nome, é sinônimo de, quem sabe, amor, afeto. Um nome digno. Não é somente ter um nome grande e temido, mas digno, honrado. Tem gente rico nesta nação, mas o nome não é honrado, o nome não é digno, e o Senhor não quer isso para aqueles que o servem. Quantas pessoas de nome grande aí na sociedade, mas estão com o lado financeiro na lama e as pessoas não sabem, a vida conjugal na lama e o povo não sabe, pessoas estão aí às vezes vivendo um padrão de vida que não é mais real, mas ele continua mantendo, só para preservar o nome. Mas o Senhor quer nos dar um nome digno, um nome que vai além de ter riqueza ou ouro. Abraão seria uma grande nação, seria abençoado, teria um grande nome, mas aí a promessa também vem acompanhada de uma recomendação e um peso de responsabilidade, porque nem todo mundo tem estrutura para crescer, nem todo mundo tem estrutura para ser grande. Aí Deus disse a Abraão: Abraão, tu vai crescer, tu vai ser abençoado, tu vai ter um nome engrandecido, mas tem uma coisa, Abraão: ser tu uma bênção. Ou seja, você tem que abençoar pessoas, Abraão. Não é só, eu não estou lhe chamando só para você amontoar riquezas, não é isso, Abraão. Eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer, você vai prosperar, você vai ser grande, mas você precisa ser uma bênção. O Deus de Abraão nos chama para isso, para abençoar, mas nós temos que ser uma bênção. Ele diz: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Isso fala do compartilhar da bênção. Isso fala de externar as coisas que nós recebemos de Deus para as pessoas que estão perto de nós. Aonde nós chegarmos, temos que ser essa referência, porque quando as pessoas olhavam para Abraão, conheciam o Deus de Abraão. E eu pergunto, quando as pessoas olham para nós, conhecem o Deus que nós servimos?
Quando eles olham para nós, que vê a nossa vida, a forma que nós vivemos, como nos comportamos, será que eles conseguem ver Deus na nossa vida? Porque é um referencial muito forte. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E hoje você pode colocar o seu nome nisso aqui. Que as pessoas olhem para nós e digam, eu conheço o Deus de fulano. Eu conheço o Deus de fulana. Porque conhece a nossa postura. Então, Abraão vai ser grandemente abençoado. Mas ele precisa ser uma bênção para as pessoas que estão perto dele. Vai ter o nome engrandecido? Vai. Quem mexer com ele ainda vai ter problema. E Deus assume isso, Abraão. Você está pagando um alto preço. Você está saindo da sua terra, do meio dos seus parentes, está deixando a casa do seu pai. Você está indo para um desafio que eu já lhe disse, eu vou mostrar ainda até você não sabe onde é. Agora tem uma coisa, Abraão. Quem te abençoar, eu também abençoarei essa pessoa. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei essa pessoa. Isso me traz à memória um versículo que eu já citei aqui, em uma das mensagens, que foi Êxodo 23 e 22. Foi na mensagem passada, quando Deus disse o seguinte: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Abraão recebe essa promessa. Vai, Abraão, vai nessa chamada, atenda a minha chamada, e eu estarei te defendendo em todo momento. Quando a gente vai para o livro dos Hebreus, já no Novo Testamento, Abraão também vai ser uma referência nesse livro. No capítulo de número 11, e versículo 8 em diante, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Eu poderia falar muito mais sobre isso aqui, mas tudo se resume na vida de Abraão pela fé. Aqui está o segredo. O segredo da vida de Abraão é pela fé. Abraão não foi pela recompensa. Abraão não foi pela vista, pelo que via. Abraão foi pela fé. E pela fé, todas essas coisas aconteceram na vida de Abraão, inclusive a sua esposa, já avançada de idade e estéril, conseguiu conceber e dar à luz a Isaac, o filho da promessa. Pela fé, Abraão vai desfrutar de todas as coisas que Deus tem reservado para ele. E nós, como povo de Deus, também precisamos entender isso. Somente pela fé, somente na certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas convicto no Deus que prometeu. O segredo é esse. Você não está vendo, mas você tem certeza de quem prometeu. A bênção não chegou ainda, mas você tem convicção de quem lhe prometeu? Abraão tinha essa convicção, ao ponto de que, nós lemos aqui em Hebreus, no versículo 11, e até Sara, que no primeiro momento riu da situação. No momento que Sara ouve a promessa de um filho, seu esposo já era idoso, avançado de idade, 75 anos de idade. Sara avançada de idade, estéril. E alguém na porta da sua tenda dizendo: tua mulher vai gerar um filho. A Bíblia diz que ela sorriu. Ela não acreditou. E depois no andar, no caminhar, ela consegue desenvolver a fé de Abraão. Ao ponto de que quando a Bíblia vai fazer referência a Sara, faz questão de dizer
que Sara também concebeu pela fé. Que Sara venceu. A nossa mensagem para cada irmão nesta noite é para que possamos estar prontos para os desafios que Deus vai nos trazer. Nós estamos diante de uma situação atípica. Os dias não são comuns. A situação econômica é nunca vista. Os acontecimentos de hoje são coisas que nós nunca vimos. Mas Deus nos convida a desafios. Deus nos desafia nesta noite, nos faz promessas, nos garante que está conosco, vai nos abençoar e nós teremos novos tempos, porque Deus vai fazer. E que a nossa história seja contada como a história de Abraão, pela fé. Que os nossos filhos, quando contarem a nossa história, depois que partimos, eles digam e falem da nossa fé. Que os nossos amigos e parentes, quando se referirem a nós, se refiram ao Deus que nós servimos e à fé que nós recebemos. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Guardemos essa palavra no coração. Assim como Abraão foi referencial para a sua geração, eu quero ser referencial para a minha geração. Que você seja referencial para a sua geração. Deixe esse legado de fé. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.